Bom dia, sexto A, boa tarde, sexto B. Então agora vamos dar continuidade ao nosso módulo 3, o espaço e suas representações. Então lá no início aí do nosso ciclo do sexto ano, falamos um pouquinho do que é a geografia, né? Então a geografia estuda o espaço físico no tempo, que é a questão histórica, ok? Então agora a gente vai estudar, o espaço e suas representações. Então, como nós representamos esse espaço, né? Qual foi a evolução de representar, se orientar, se localizar nesse espaço gigantesco que é o nosso planeta? Como será que lá no passado as pessoas se orientavam sem a tecnologia, né? Atualmente, como a gente se orienta, se localiza com toda a tecnologia que nós temos, né? Cada vez está mais avançada. Então, o início aí do nosso módulo tem aqueles 3 questionamentos para refletirmos, e o primeiro é: o que mais chama a sua atenção neste mapa? Então, é visível que essa imagem representa um mapa, né? Um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. Então, é um mapa histórico, bem antigo, tem algumas imagens no entorno do mapa, mas algumas imagens aqui, algumas representações são comuns para nós, né? A nossa visualização que nós conhecemos. Quais são os continentes representados nele? E 3, quais são as principais diferenças entre esse mapa e os mapas produzidos atualmente? Então, como eu já disse para vocês, estes questionamentos aí no início de cada módulo é para refletirmos e pensarmos sobre, tá bom? Não precisa ser obrigatoriamente feito aí, tudo bem? Então, orientação pelos astros e por instrumentos. Então, lá no passado, quando nem imaginavam que poderia existir tecnologia, GPS, né? O Google Maps, que não deixa de ser um GPS, a geolocalização, as imagens de satélite, que são todas tecnologias atuais, como será que as pessoas se orientavam? Então vamos lá. Orientação pelos astros e seus instrumentos. No passado, a orientação era observada nos astros. Quem são esses astros? O Sol, os planetas, as estrelas, a Lua. Então, todos esses elementos aí são os astros, que lá no passado eles eram utilizados para orientação. Então, o que significa orientação? Então, nós sabemos que o Sol nasce no leste e ele se põe ao oeste. A Lua, da mesma forma, ela nasce do lado leste e se põe do lado oeste, ok? Então, lá no passado, eles se orientavam a partir desses astros, né? Observando, sabendo a direção que seguiriam a partir da observação desses elementos naturais, ok? E já com o desenvolvimento da tecnologia, o que significa esse desenvolvimento da tecnologia lá no passado? Não significa que já existiam tecnologias como atualmente, né? Pelo contrário, as tecnologias que existiam, elas eram muito iniciais, rudimentares. Então, quais foram os primeiros instrumentos aí de orientação e localização? O astrolábio, que em aula eu mostro ele para vocês, e a bússola. Então, uma bússola, olha só, tenho até uma aqui, essa daqui toda moderna, né? Que mostra, olha, a direção. Deixa eu ver se ela funciona aqui para mim. Depois a gente vai fazer esse exercício, ó. Então, localizando aqui a minha bússola, olha, a região norte fica na minha direção, a região sul oposta, deste lado aqui é o leste e deste lado aqui é o oeste. Depois vamos falar sobre essa questão de orientação, tá bom? Então, lá no passado, os instrumentos utilizados eram o astrolábio, a bússola, e atualmente são os GPS, a imagem de satélite, né?
diversos satélites aí em órbita, mostrando aí essa localização e orientação, tudo bem? O que mostra pra gente a orientação? Orientação é como a gente se orienta, tá? Não é localização especificamente, então tem diferença, olha só, entre orientação e localização, ok? Orientação, você vai ao norte, ao sul, ao leste, oeste, você está se orientando a partir de pontos de referência. E a localização é o que o GPS faz, de levar você exatamente num ponto, tudo bem? Então vamos lá, retomando um pouquinho. Na página 240 tem aí a nossa representação do nosso planeta. E aqui embaixo tem a rosa dos ventos, que vocês provavelmente já conhecem, né? Então a rosa dos ventos, ela é um objeto de orientação. Ela aponta o norte, o sul, o leste e o oeste. Aqui, ó, sempre tem o Ezinho, porque é uma convenção internacional, tá bom? Geralmente aqui tem o W, que também é uma convenção internacional, tá bom? Leste, oeste, norte e sul. E aqui são os pontos colaterais. Norte, sul, leste, oeste são os pontos cardeais. E os pontos colaterais são os pontos que ficam entre esses pontos principais. Então, são eles: nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste, ok? E quem faz essa divisão aqui quando a gente observa o mapa? As linhas imaginárias, que vamos falar dela daqui a pouco, e elas são muito importantes, ok? Então, aqui, olha, a divisão do norte, sul, leste, oeste. Aqui no meio, vocês vão observar aí, mas claramente é a linha do Equador, e aqui no meio, ó, em linha preta, é o meridiano de Greenwich. Então, a rosa dos ventos é um objeto de orientação, ok? Orientação pelo Cruzeiro do Sul. Então, olha só o que eu falei, que lá no passado observavam os astros para se orientar e se localizar, ok? Então, aqui, o Cruzeiro do Sul são estrelas. Elas possuem nome, olha o nome diferente, olha. Rubídia, Mimosa, Pálida, Intrometida e Magalhães. Essas são as estrelas do Cruzeiro do Sul. Elas possuem esse nome, esses nomes diferentes aqui, ok? Então, lá no passado, utilizavam esse Cruzeiro do Sul para se orientar, assim como o Sol, a Lua e alguns outros astros, ok? Tudo bem? Então, aqui na página 242, tem uma figura que mostra como se localizar a partir do ponto cardeal sul. Ok? Então, a observação aí dos astros continua. Então, vamos falar um pouquinho sobre magnetismo e sobre orientação a partir do magnetismo, ou seja, o que a bússola mostra, ou orientação a partir do indivíduo, ou seja, você que está observando o mapa, ok? Então, aqui no Saiba Mais tem, ó, magnetismo terrestre. O núcleo da Terra, a camada mais profunda do planeta, encontra-se dividido em uma parte externa, líquida, e uma parte interna, sólida. Isso é o que a ciência aponta para nós, certo? Acredita-se que o núcleo seja formado por uma liga metálica de ferro e níquel, que são componentes químicos. O movimento da parte líquida do núcleo externo sobre a parte sólida do núcleo interno gera um campo magnético, o que faz a Terra funcionar como um enorme ímã. A figura a seguir ilustra como a composição do núcleo da Terra gera um campo magnético que envolve nosso planeta. Então, aqui é física, tá, gente? Vocês vão aprender isso lá no 8º ano, que é uma parte da matemática deliciosa, tem um monte de teoria, um monte de cálculo e as coisas ficam mais claras pra gente, ok? Então aqui é uma representação do campo magnético da Terra. É como se toda a pressão que existe no interior do nosso planeta, ele criasse esse campo magnético e atraísse um grande ímã, como o texto coloca.
Agulha imantada magnetizada de uma bússola, aqui vem a bússola, aponta sempre para o norte. Este norte, no entanto, é o norte magnético. Então, quando eu coloco minha bússola aqui, olha, eu posso virar, chacoalhar ela sempre vai apontar para o norte. O norte o quê? Magnético da Terra, ok? Esse é o norte magnético. Então, essa agulha aqui sempre vai mostrar. Depois, em aula, eu explico para vocês como a gente pode fazer uma experiência aí de uma bússola caseira, tá bom? Em aula eu explico para vocês. Então, a bússola sempre aponta para o norte magnético, ok? E não necessariamente coincide com o norte geográfico. O que é o norte geográfico? Você, enquanto observador, é o ponto de referência. Já vou explicar, tudo bem? A diferença entre eles chamamos de declinação magnética. O estudo do magnetismo terrestre demonstra que o eixo magnético não é fixo. Veja a figura ao lado, com a variação do polo sul magnético e as datas da localização. Além de possibilitar nossa orientação pela bússola, o campo magnético nos protege do vento solar, que são partículas emitidas pelo Sol em épocas de grande atividade solar. Essas tempestades solares podem impedir que os astronautas realizem atividades externas, prejudicar a comunicação e confundir os voos de aves, apesar de provocar as belas auroras boreais e austrais, que é lindo. Depois a gente vê em aula também esse fenômeno. Já o que se conhece como norte geográfico é determinado pelo movimento de rotação do nosso planeta em torno do seu eixo imaginário, que corresponde, por convenção, à direção norte-sul. Portanto, todas as vezes que formos utilizar uma bússola, é necessário corrigir a declinação magnética, isto é, a diferença entre o norte geográfico e o norte magnético para o local onde estamos indo. Então, tem diferença, ok? Eu vou pegar um mapa aqui, olha. Já na página 244 tem um mapa do Brasil, certo? Ele tá aqui na minha frente, certo? E na frente aí da imagem de vocês. O que é o norte geográfico? É o que eu observo. Então, sempre a parte de cima. Se eu virar de ponta cabeça, aliás, se eu virar o meu mapa assim, olha. O que é o meu norte geográfico? Sempre a parte de cima, é uma convenção. E quem é o ponto de referência? Eu, enquanto observadora. Você, enquanto observador, ok? Então, por isso que todos os mapas sempre tem essa bússola, essa rosa dos ventos aqui no canto. E ela mostra o quê? O norte geográfico, ok? Então, olha meu norte geográfico desse mapa. Meu norte geográfico, ó. O Amapá tá no meu norte geográfico. O Rio Grande do Sul no meu sul geográfico. Olha só a minha bússola. No norte magnético. Observando esse mapa, tá? Ainda tendo como ponto de referência o geográfico. O Rio Grande do Sul está no norte magnético, aqui observando pela bússola, enquanto o Amapá está no sul magnético, que é o que minha bússola mostra. Ok? Então, aqui tem uma atividade para vocês fazerem, bem facinha, sobre orientação. Então, ele vai dando alguns estados e perguntando em relação ao outro qual é a orientação. Tá bom? Só observar aí no mapa, ok? Coordenadas geográficas. Eu gravei um vídeo para vocês explicando como a gente encontra coordenada geográfica. Então, eu vou passar a questão teórica aqui para vocês e depois tem esse vídeo extra para fazermos essas atividades. Parece algo difícil, mas não é. Inclusive, vamos fazer um jogo hoje em aula, que é um jogo de batalha naval. Se preparem. Então, coordenadas geográficas. Latitude e os paralelos e a longitude e os meridianos. O que são as latitudes e as longitudes? Então, aqui, olha, eu fiz uma imagem que eu utilizei lá no outro vídeo para vocês. Então, a latitude, ela sempre tem como ponto de referência a linha do Equador. E a longitude sempre tem como ponto de referência o meridiano de Greenwich. Então, essa é uma convenção, sempre será assim, ok?
Acompanhando aqui a linha do Equador, temos diversos paralelos. O que são os paralelos? As linhas imaginárias que acompanham a linha do Equador. E aqui, olha, em preto, acompanhando o meridiano de Greenwich, temos meridianos que acompanham a linha imaginária principal. E o porquê nós mensuramos sempre em graus? Sempre vai aparecer em graus. Então, a linha do Equador é 0 grau e o meridiano de Greenwich é 0 grau. Porque uma circunferência, a unidade de medida de uma circunferência é de 360 graus. Ok? Então, cada lado aqui, 360 graus é o total. Cada parte da esfera, se a gente dividir a esfera em dois lados, em dois hemisférios, então, por exemplo, a linha do Equador divide dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, cada hemisfério nós temos 180 graus, que é a unidade de medida de uma circunferência, ok? Não pode esquecer isso. Então, linha do Equador, ela divide o hemisfério norte e o hemisfério sul. O meridiano de Greenwich divide o hemisfério oriental do ocidental, que a gente também chama de leste e oeste, ok? Tudo bem? Então, por enquanto é só nessa parte. Depois vamos para a prática lá no outro vídeo. Tudo bem? Bem explicadinho, jogo de batalha naval. Vou até pular essa parte, ok? A importância dos mapas. Então, atualmente, nós utilizamos para localização e orientação o GPS, não é? Então, é muito mais fácil a gente colocar ou falar, né, com o Google lá, para ele procurar um endereço para nós, até porque tudo isso está georreferenciado. O que significa georreferenciado? Significa que tem um código. É como se cada lugarzinho, aqui ó, se cada lugarzinho do mundo tivesse um código. Então, quando a gente coloca no GPS o endereço, ele vai procurar e mostrar pra gente este código, esta localização, exatamente, ok? Mas nem sempre foi assim, né? Então, lá no passado existiam o quê? Os mapas. E os mapas são instrumentos super importantes aí para a representação do espaço. Ele representa o espaço, ele mostra o que tem no espaço. Então, é como se fosse, entre aspas, uma fotografia do espaço. Só que uma fotografia do espaço com convenções, com regras, para a gente melhor compreender, ok? Então, a importância dos mapas. Aqui, olha, tem a imagem do primeiro mapa encontrado. Ele data 2.300 anos antes de Cristo. Então, ele é muito antigo. Então, ele foi produzido aí, ó, numa rocha, né? Quando nós atualmente observamos, aparentemente a gente nem imagina, né, que poderia ser um mapa, mas era um mapa com convenções diferentes. E para a época, provavelmente ele era muito útil, ok? Aqui na segunda imagem, nós temos também um mapa bastante diferente, já mais próximo do que nós conhecemos como um mapa, mas ele apresenta algumas imagens aqui, olha, porque lá no passado eles não sabiam, não conheciam os fenômenos naturais. Então eles acreditavam, as pessoas acreditavam, principalmente os grandes navegadores, né, que passaram a mapear, a produzir esses mapas, que os ventos, as marés, as correntes marítimas eram produzidas por deuses que sopravam, que decidiam. Então, por isso que aparece nessa imagem aí, anjos e deuses soprando, certo? Depois disso aqui ainda temos outro mapa. Então, esse mapa, ele mostra o continente americano, parte do continente americano. Então, se a gente observar nesse anterior aqui, olha, o continente americano não aparecia. E neste daqui, ele já aparece. Foi um mapa, deixa eu ver de qual período, e não aparece aqui. Ok? Então, aqui ele mostra um pouquinho, conta um pouquinho da história aí do desenvolvimento dos mapas. E atualmente nós temos o que? Olha só, isso daqui é uma imagem de satélite do relevo de Marte. Olha só,
Vocês imaginam que há 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, 2.000 anos atrás, poderiam imaginar, né, que seja 300 anos atrás, imaginar que conseguiriam com tanta tecnologia fazer o mapeamento do relevo de outro planeta ou até mesmo do nosso, né? Então, essa tecnologia que vamos falar no próximo módulo, ok? Mas por enquanto é isso. Então, a importância dos mapas, um pouquinho aqui do desenvolvimento dos mapas até chegarmos numa grande tecnologia que temos hoje, que são as imagens de satélite. O globo terrestre e os mapas. Então, nós temos vários tipos de mapas. Nós temos mapas políticos. Os mapas políticos, eles mostram somente a divisão dos territórios. Nós temos mapas físicos. O que são os mapas físicos? São os mapas que mostram a diferença de altitude, ou seja, relevo. Nós temos mapas temáticos. Então, quem são os mapas temáticos? A gente pode representar ali no mapa um tema específico do nosso interesse. Então, eu posso encontrar um mapa que mostra a distribuição dos rios, um mapa que mostra a distribuição dos relevos, um mapa que mostra a localização dos comércios de um bairro. Enfim, os mapas, eles são diversos e eles podem ter o interesse ali representado de quem os produziu ou de quem os vai consumir, né? Vai fazer o uso, ok? Projeção cartográfica. Projeção cartográfica, deixa eu até pegar o meu globo, que ele vai super colaborar. Então, projeção cartográfica nada mais é do que... Opa, deixa eu ver se eu consigo distanciar aqui. Então, a projeção cartográfica... A projeção cartográfica é como nós projetamos algo. O que isso significa? Um projetor, ele pega uma imagem e projeta na parede, não funciona assim? Então, a projeção cartográfica é da mesma forma. Então, como nós pegamos uma representação, o nosso planeta, assim, né? Ele não é redondo, nós sabemos, mas a forma de representação cartográfica mais próxima da realidade é o globo, tá, gente? Por conta da esfericidade, enfim, ok? Então, aqui eu tenho um globo que, na verdade, é uma luminária e ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho de projeções cartográficas, como nós projetamos, como nós observamos aí projetamos a realidade, que é o espaço físico, na representação plana, que é um mapa, ok? Então, projeções cartográficas, classificação e quanto tipo de deformação. Então, toda projeção cartográfica ela tem uma deformação. O que isso significa? Significa que não é algo exato, sempre vai ter uma distorção, ok? Então, uma brincadeira que eu sempre faço em sala de aula, né? Infelizmente agora não vai ser possível, é da bexiga. Então, se você pega uma bexiga e faz um desenho nela e enche, esse desenho distorce, né? Ou o oposto, se a bexiga está cheia e você faz um desenho e murcha, o que acontece? Esse desenho distorce. Então, a projeção acontece da mesma forma. Acontece uma distorção da realidade, ok? Vou virar minha câmera aqui para ficar mais claro para entendermos isso. Então, vamos lá. Aqui, ó. Opa. Erro de gravação. Eba. Aqui, então, eu tenho o meu globo, certo? Uma representação. E como são as formas de projeção? Nós temos 3 formas diferentes de projeção cartográfica. Temos a projeção plana, a projeção cilíndrica e a projeção cônica, ok? A projeção plana é como se eu pegasse meu papel, olha, e eu colocasse em um lugar específico do meu globo. Então, por exemplo, eu quero fazer uma projeção aqui da Índia. Então, eu pego meu papel e coloco ele bem em cima da Índia, ok? Então, isso é uma projeção plana.
o que está evidenciando? Como se eu estivesse fazendo um decalque. O que está evidenciando? A Índia, que está aqui, ó, colada no meu papel. O restante, se eu abraçar, vai ter uma distorção, ok? Então, essa é a projeção plana. Eu pego meu papel e coloco assim no plano, ok? A projeção cônica, ela evidencia a circunferência da Terra. Então, eu pego meu papel, faço tipo um cone e abraço a região que eu quero representar. Então, olha, a região que eu estou representando é um polo, por exemplo, aqui o hemisfério sul, certo? Então, essa região vai ter uma representação mais precisa e as demais terão uma distorção. Então, essa é a projeção cônica, eu estou fazendo um cone. E a projeção cilíndrica, que é a mais utilizada. A cilíndrica, eu pego o meu papel e eu abraço o meu globo. Então, qual é a parte que está encostando aqui no meu globo? Essa parte do centro, né? Está encostando aqui, ó, na linha do Equador. Então, essa região, ela vai ter menor distorção. Enquanto a região aqui, ó, que meu papel não encosta no globo, ela vai ter maior distorção, ok? Então, essas são as 3 formas aí de projeção cartográfica. O que é a projeção cartográfica? É como eu projeto a realidade no papel, que é a minha representação, ok? Agora, voltando aqui. Então, aqui, olha, tem os tipos de projeção. A projeção de Peters, a projeção plana e a projeção afilática. O que significa afilática? Que distorce um pouquinho a forma. Então, aqui tem as descrições para vocês, tá bom? Depois vocês farão atividades e vocês precisarão aí fazer este exercício. Olha aqui o que eu fiz para vocês. A classificação, o tipo de superfície da projeção. Projeção cilíndrica, ó o papel abraçando o globo. Projeção cônica, olha o coninho abraçando o globo. E a projeção plana, olha só. Ok? Então, aqui tem uma explicação. E aqui na atividade 4, olha, tem um mapa de anamorfose. Nossa, mas que palavrão é esse? O que significa anamorfose? Significa que tem formas diferentes. Depois vamos fazer esse exercício e vocês vão ver que fica bem claro, ok? Então, esse módulo, ele é um pouquinho extenso. Vamos trabalhar ao longo aí das próximas hoje, né? Ao longo dessa semana e da próxima semana com ele. E ele é muito importante, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima. Beijinho!